Hoje a nossa aula vai falar sobre externalidades, que é um tipo de falha de mercado, né? Então, nós já vimos uma falha de mercado anteriormente, na parte 2 do nosso curso de Microeconomia 2, da Universidade Federal do Ceará, e agora vamos continuar, vamos ver falhas de mercado e vamos começar nessa parte 3 com externalidades, ok? Então, primeiro nós vamos falar o que são falhas de mercado. Nós vimos que em um mercado de concorrência perfeita, após todas as trocas serem realizadas, quando nós estávamos estudando equilíbrio geral, nós vimos que depois de todas as trocas forem sendo feitas, né, entre consumidores ou entre produtores, uma situação de Pareto eficiente é alcançada, certo? Então, mas quando existe falha de mercado? Quando existe falha de mercado, isso não ocorre, certo? Então, nesse caso, é importante que haja algum tipo de intervenção do governo, que nós vamos estudar aqui, certo? Então, o que é falha de mercado? Falha de mercado é todas as vezes que o funcionamento do mercado automático, aquele da mão invisível do Adam Smith, não funciona, ou então, quando não existe mercado. Então, nós vamos falar então sobre externalidades, como eu já disse, que é um tipo de falha de mercado. Nesse tipo de falha de mercado, os bens ou serviços, eles são importantes, mas ou eles não são vendidos, não tem mercado para eles, ou não se baseiam em oferta e demanda, que é a mesma coisa de não ter mercado. Ou seja, não funciona. Existem alguns tipos de externalidade. Tem externalidades positivas e negativas, tem do consumo e da produção. Vamos ver primeiro as externalidades positivas e negativas do consumo, certo? Uma externalidade positiva do consumo acontece quando um consumidor influencia a produção ou o consumo de outro. E a externalidade, vamos dar um exemplo de externalidade negativa de consumo. Você colocar um som alto, ou então uma fumaça de um charuto, ele prejudica, né, um consumo seu, mas que prejudica outras, nesses exemplos aqui, pessoas, né? E externalidade positiva de consumo seria, por exemplo, um jardim florido, e que uma pessoa consome e outras também consomem. Agora nós vamos falar sobre externalidades positivas e negativas de produção. Isso acontece quando a produção de uma empresa influencia outra empresa ou então outro consumidor. Por exemplo, uma externalidade positiva da produção por exemplo, a gente podia citar como poluentes emitidos por uma fábrica de detergente que afetam a produção de pescado ou quando a construção desenfreada não deixa espaço para crianças brincarem. Isso inclusive, título de uma música de um cantor que eu gosto muito, Cat Stevens. Vou colocar aqui um pouquinho para vocês e vocês vão cantar, certo? Se quiserem depois. Então, na verdade, esse exemplo de externalidade negativa de produção, nós vamos utilizar ao longo dessa aula, ok? E a externalidade positiva de produção seria, por exemplo, a produção de flores que ajudam a apiário vizinho. Tem inúmeros artigos sobre isso. Na verdade, quando um produtor produz flores, se existe um apiário vizinho, um outro produtor que produz abelhas, né, para produzir mel, então um beneficia o outro, certo? Então, vamos supor agora que, dentro daquele exemplo de externalidade negativa da produção, que a empresa D produz o detergente D, baixar mais um pouquinho, e a poluição X, e ele também produz a poluição, ou seja, ao produzir detergente, ele emite efluentes que são despejados em um rio, e ele prejudica uma empresa F que produz peixe, ou seja, a empresa F é afetada pela emissão da poluição por X. Então, a maximização de lucro da empresa D é dada por essa equação, maximização de a receita total da empresa D, menos o custo, que é a função de D, do nível de detergente produzido, e de X, que é o nível de poluição gerado, e a maximização do lucro de F é dada por a maximização, o preço do pescado, vezes a quantidade de pescado, menos o custo do pescado, que é a função de F e também de X, mas nesse caso é diferente para a empresa F.
A empresa F, ela é afetada por X, mas não tem controle sobre X. Então, nesse caso, X é uma variável exógena para a empresa F, ok? Então, mas pense, se as duas empresas se fundissem, virassem uma só, uma comprasse a outra, essa seria a maximização, o somatório das receitas totais, menos os custos totais das duas empresas, fazendo a derivada de primeira ordem em relação a D, F e X, você chegaria a essa situação, em que você chega que os custos marginais da empresa D negativo é igual ao custo marginal da empresa F positivo, ou seja, a condição para o lucro é que o somatório dos custos marginais das duas empresas em questão seja zero. E o custo marginal da empresa F, a empresa de peixe, é positivo, porque mais poluição aumenta o custo de produzir peixe, que é bem mais difícil produzir. E a empresa conjunta, ela considera a poluição como uma variável endógena, ou seja, ela internaliza a externalidade, o que seria muito bom, mas não funciona isso em geral. Dificilmente as empresas se voluntariam para essa solução conjunta. Então, nesse caso, por causa dessas situações, é que é necessário a intervenção do governo na economia através de regulação, colocando, fixando uma cota ou impondo um imposto, né, através da cobrança do imposto. Mas por que isso acontece exatamente? Você já entendeu que é por causa dos efluentes. Mas o que é que há de tão mal em gerar essa poluição? É que essa poluição gerada pela produção de detergente não custa nada para a empresa de detergente, se nada for feito, se ninguém interferir. Então, a empresa continua gerando e produzindo cada vez mais para ter um lucro cada vez maior e vai prejudicando outras empresas, no caso aqui a empresa de peixe, e também pessoas que utilizam esse rio para nadar, para passear. Ou seja, o preço do detergente vendido no mercado não retrata o custo que essa empresa de detergente impõe sobre a empresa de produção de peixe e também para toda a sociedade. Então, essa empresa de detergente, para se tornar competitiva e vender, ela vende a um preço que não é real, porque não está retratando o custo que ela está impondo. Então, ela é artificialmente competitiva, ok? E se fosse cobrado o imposto T, o imposto chamado de imposto de Pigot, Arthur Pigot, que em 1920 fez um artigo que foi revolucionário, exatamente tratando desses termos. Aliás, ele foi quem colocou esse conceito de externalidade. Se fosse, então, cobrado um imposto T por unidade de produção gerada. Então, o problema da maximização do lucro seria o mesmo anterior, menos um imposto cobrado pelo governo vezes a quantidade de poluição gerada, X. Então, fazendo a derivada em relação a D, em relação a X, você chega a essas condições, mas o grande problema do imposto de Pigot é que é preciso saber o nível ótimo de poluição para se estabelecer o T, o imposto. Nós sabemos, né, ainda falando de Pigot, que em concorrência perfeita o preço é igual ao custo marginal. Então, mas na verdade, não existe aqui nesse caso de externalidade apenas o custo marginal privado, mas também existe o custo marginal social. Então, o preço seria o custo marginal privado mais o custo marginal social. E a externalidade é a diferença entre esses dois custos. Olhem aqui no gráfico, né, o custo marginal privado está na linha vermelha, o custo marginal social. A linha verde, T, deve ser o valor da externalidade. Na verdade, teve um cara, né, o Baumol, ele utilizou muito as coisas que o Pigot falou sobre impostos e tudo, e, na verdade, ele disse que ele afirmou novamente que era muito, muito difícil saber exatamente, medir essa questão do custo marginal social, para medir essa externalidade negativa, certo? Ele foi importante enquadrar as ideias de Pigot na economia moderna, mas teve um cara depois, o Ronald Coase, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1991, e ele é um dos caras mais citados, o pessoal que trabalha em direito, né, os juristas, certo? E ele é economista, e ele fez uma coisa super legal, a sacada dele, certo? Ele pensou assim, olha, talvez não seja tão importante assim que haja essa taxação se houver uma negociação direta entre as partes. Agora, veja bem que essa proposta de Coase, ela tem dois pressupostos, dois condicionantes. É o seguinte, tem que haver um baixo custo de transação. Certo? Custo de transação é o custo mesmo para que seja feita essa negociação entre as partes, essa barganha, certo?
E também tem que ser bem fixado, bem claro, quais são os direitos de propriedade que cada envolvido tem na questão. Agora, vamos então pensar da forma